Pessoa Oi, de oi! direita, oi! Eu tô bem, e Tudo você? bem? Sua linda, que bom te ver assim, tipo, de pertinho, com esse sorrisão. Prazer é meu. Pertinho daquele jeito, né? Em outro país. Em outro país, do outro lado do globo, Mas tá mas pertinho, tudo alright, é o que certo. tem pra hoje. Muito em breve eu vou conseguir ir aí em São Paulo, vou visitar Isso! vocês. O Marco, do dia que eu fiz a live com ele falou pra eu ir, que ele Vem não conheceu o estúdio, vai ser um vem mesmo, prazer. tem que vir. E você também tá convidada pra vir pra Orlando, viu? Porque tem uma galera assim, eu Ah, fico brincando, os é, asilados, os de asilo político aqui, sabe? sim. Tem uma galera Primeiro eu assim. preciso tirar passaporte, que nem isso eu tenho. Então Nunca tira fui pra atrás disso, você ontem, acredita? tira pra Preciso ir ontem. correndo. Aham. Bom, agora você tem um convite É, oficial, né? Então dá pra você tem uma agora eu tenho um motivaçãozinha pra vir passear motivo. aqui e ver, né, essa nossa pauta de hoje, a ideologia de gênero, você vê com seus próprios olhos o que que esse É. país está virando. As pessoas sempre ficam, elas sempre me mandam mensagem e falam, Duda, onde que o Brasil vai parar? O que está acontecendo? E eu penso, gente, se eles soubessem o quanto que essa pauta ainda é minúscula aqui no Brasil, que ela já avançou tão mais na Europa, nos Estados Unidos. Gente, eu fico vendo, eu sigo muito o pessoal do Daily Wire aí dos Estados Unidos, né? E eles Sim. mostram cada coisa que é chocante de ver, que não tá nem assim, não tá muito longe de começar a aparecer aqui, mas ainda não começou, sabe? E os Estados Unidos, ele é um pouco, assim, bem mais liberal do que o Brasil, né? Culturalmente falando, não de questões econômicas também, mas na parte social ele é muito mais bagunçado, né? Eu acho que o Brasil ainda é um pouco mais conservador do que os Estados Unidos, na medida do possível. Porque querendo ou não, o Brasil é mais atrasado em várias coisas, né? E eu acho que assim, desenvolvimento social, tudo isso. Então, é muito mais fácil entrar aqui, que isso Sim, é pauta progressista, né? Então, Duda, tipo, nos estados democratas, em que eles valorizam, que eles incentivam as pautas progressistas, a coisa já andou muito. Agora, tem estados como o que eu moro, que é a Flórida, como o Texas, né, como o Tennessee, como o Alabama, Nebraska e alguns outros, que assim, que sim. eles ainda estão segurando, sabe? Que são estados mais republicanos, e graças a Deus, eu acho que isso é o que ainda dá pra gente uma semente de esperança aqui nos Estados Unidos, é o fato do sistema de governo ser um pouco diferente do Brasil, né? Os estados aqui têm muita autonomia. Então, graças a Deus, eles têm mais liberdade e agora isso no Brasil é foda, cara. O Muito. governo federal tem muito poder. Seria muito legal se o Brasil seguisse os mesmos moldes dos Estados Unidos com questão de independência dos estados, porque mesmo sem ter isso, aqui o pessoal já fala, por exemplo, que o Sul é outro país. Você imagina se esses Uhum. estados tivessem independência mesmo, para agirem como eles bem entendem? Como seria muito mais diferente, as pessoas teriam mais opção, né, de decidir onde que elas querem ficar. Tipo, não, eu quero ficar numa região mais conservadora. Exato. Vai para um estado mais conservador, que é o que os americanos têm a oportunidade de fazer, né? Por exemplo, o governador da Flórida, o cara é sensacional. Ele é Ele é sensacional. Eu queria que sexy. esse cara Uhum. virasse presidente do Brasil. Não queria nem que ele virasse presidente dos Estados Unidos. Eu queria que ele virasse presidente do Brasil. Porque o trabalho dele, principalmente com pautas de gênero, tem sido, assim, maravilhoso. Eu fico feliz pelo pessoal da Flórida Certamente. que tem esse cara. Porque, me corrija se eu estiver errada e faça adendos, se adendos houverem. Proibição de bloqueio hormonal para criança, de cirurgia de transição de gênero para adolescente, de competição de trans em esporte, dificultou demais o acesso ao aborto, sabe?
Então, são umas pautas que, assim, cara, é uma coisa muito séria mesmo. O pessoal vem meio desesperado atrás de mim e falar: ai, Duda, mas o que está acontecendo com o Brasil? Eu falo: gente, calma, tem lugar que está muito pior. Tá? A gente está segurando bem as pontas aqui, na verdade, em questões ideológicas. Sim, Duda, e eu acho que essa é a importância de pessoas como você e do trabalho que você está fazendo aí, de alertar as pessoas, né, sobre a ideologia de gênero, o feminismo, o aborto, como, né, naquele momento que a gente estava conversando sobre qual seria exatamente o nosso tema. Por quê? Porque dá para um trabalho como o seu, né, para ajudar as pessoas a virem a uma reflexão mesmo, de conscientização, dá para frear isso, para não chegar no nível que Sim. chegou aqui. E graças a Deus que no Brasil ainda está devagar. E era bem sobre isso que eu queria conversar com você, sabe? Hoje, né? O que você avalia? Qual que é o cenário da ideologia de gênero do Brasil? Vamos começar aí, bem generalizado. Olha, mesmo. ela avança muito, e eu acho que isso é de se esperar, ela avança muito entre gente mais nova, né? É de se esperar que essa galera mais jovem, que tem contato, inclusive, com culturas exteriores, de forma muito, muito agilizada, né? Pelo Twitter e etc. Então, acaba chegando nessa galera muito mais rápido. Entre adolescentes, está rolando um boom, por exemplo, de bissexualidade. Todo adolescente é bissexual, principalmente as meninas. Os meninos não tanto, não tanto. Mas as meninas, cara, todas as meninas querem pagar de bissexual. Entra numa escola, vai num terceirão do ensino médio e pergunta, tipo, vai numa escola pública principalmente, e pergunta quantas das meninas se dizem bissexuais. Assim, coisa de metade vai dizer, sabe? Mas questão, por exemplo, de pronome neutro, é uma coisa que tá chegando aqui agora, e que você vê que o nicho que usa esse pronome é um nicho muito pequeno. Muito pequeno. Que não são nem pessoas que usam, são instituições. Você não vê o estudante da federal necessariamente usando o pronome neutro, mas a gestão da universidade vai usar. Vai estar nas provas, vai ter lá uma faixa bem-vindes caloures, essas coisas, sabe? Mas os próprios estudantes não usam muito isso, porque dizem que tudo que acontece nos Estados Unidos chega no Brasil, né? Só que acontece que o pronome neutro está chegando no Brasil num período em que os americanos estão começando a tirar onda com o pronome neutro também. Então tá chegando aqui pra gente uma coisa meio caricata. As pessoas zoam, né? Você vê que não precisa nem ser uma pessoa de direita, não precisa ser uma pessoa conservadora nem nada. É só não ser uma pessoa de extrema esquerda que ela vai tirar sarro, ela vai fazer alguma piada com pronome neutro eventualmente. Porque nos Estados Unidos é they e them, né? O pronome neutro. E faz muitos anos que isso existe aí. Muitos anos. Esse dia eu tava lembrando, quando eu era mais nova, mais do que eu já sou, quando eu tinha uns 13, 14 anos, e eu era toda emo, né? E essa galera meio alternativa costuma ser de esquerda, né? Porque é uma estética transgressora, então o pessoal acaba ficando meio revolucionário. E é o rebelde sem causa. E aí eu tava aí nesse meio de uma galera de esquerda muito doida, e eu sempre falei, assim, durante a minha adolescência toda, eu passei falando muito bem inglês. Então eu sempre consumi muito conteúdo internacional. E às vezes eu ia seguir alguns gringos, uns emo gringos, sabe? E eu entrava nos perfis e eu via escrito they, them na bio. Às vezes era um he, him, ou um she, her. E às vezes eram they, them. E eu não entendia direito o que era isso. Depois que eu fui entender, tipo, coisa recente mesmo, que eu fui entender o que era isso. Que era gente que já naquela época, tipo 2015, 2014, tava falando que usava pronome neutro. Então, é bem mais antigo. Aqui no Brasil, chegou agora. E as pessoas já estão desesperadas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu não acho que tenha acontecido esse desespero por parte das pessoas de tentar barrar. Foi uma coisa que foi se mesclando, sabe, no meio da cultura. Por exemplo, o aborto, né? O aborto ele foi se mesclando de um jeito na cultura americana depois do Roe versus Wade, que hoje em dia, tipo, tá
tá começando a se intensificar muito, 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 ganhando um palco gigantesco a luta pró-vida, mas ela passou muitos anos debaixo dos panos. Porque é uma mentalidade muito presente no americano. Você vê pais levando as filhas para a clínica de aborto. Não é nem o namorado, são os próprios pais. Porque é uma mentalidade que está muito intrínseca aí, Mas... porque são coisas que estão aí há muito tempo. Um parêntese, Duda. Depois que o Roe v. Sim. Wade foi overturned, eu acho que, tipo assim, deu uma força. Lógico, porque foi uma luz no fim do túnel, né? Foi tipo, a nossa luta, ela tá trazendo resultados. Porque só para contextualizar o pessoal, como é que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos? Foi uma falsa acusação, né? Uma moça, ela já tinha 2 filhos, ela engravidou do terceiro, ela não queria ter o bebê, e ela inventou que ela tinha sido violentada para tentar conseguir uma permissão na justiça para abortar aquele bebê. O processo levou tanto tempo que o bebê nasceu, mas ainda assim ela recebeu a permissão de abortar. Enfim, ela recebeu. Inclusive, você deve saber o nome da advogada dela. Ela é uma advogada famosa até hoje, não é? Eu lembro que uma vez eu estava assistindo South Park, aquele desenho, sabe? E tem um episódio de South Park que critica essa advogada desse caso do Roe v. Wade, porque a advogada sabia que era uma falsa acusação, ela levou o caso adiante e a Suprema Corte Americana aceitou. E foi a partir do momento em que abriu-se esse precedente desse aborto, nesse caso de suposto estupro, ela abriu um precedente. E aí, quando você foi ver, todos os estados tinham aborto legalizado por qualquer razão. Né? Aqui no Brasil as pessoas já se escandalizam com abortos, assim, em casos de estupro, em casos de doença e coisas do tipo, que eu sou contra, porque eu sou contra o aborto e ponto. Mas nos Estados Unidos, ele é permitido na maioria, tipo, em praticamente tudo quanto é caso. E tem estado que nem tem limite de idade do feto, sabe? É tipo, 3º trimestre você ainda pode abortar. É bizarro. Nova York agora seja o bebê full term. Inclusive a Planned Parenthood diz que essa full term abortions é uma conspiração, né? Eles, no próprio site da Planned Parenthood, eles dizem que não é bem assim, mas é sim. É exatamente assim. Ô, Duda, inclusive, rapidinho, assim, eu não quero tirar muito a gente do foco, não, mas eu entrevistei. Você já ouviu falar da Abby Johnson? De nome eu não sei, de rosto talvez eu conheça. Ela é ex-diretora da Planet Parenthood. Já ouvi falar. E ela ela virou, e agora ela viaja o mundo contando para as pessoas as coisas mais perversas que a Planet Parenthood fazia. Tipo assim, até de vender os restos mortais dos fetos para companhia de cosmético, para tudo. É uma coisa diabólica. E eu conheci ela no CPAC do México. E eu entrevistei ela lá. E depois no CPAC de Washington, D.C., eu vi ela novamente, conversei com ela novamente. E eu tô tentando marcar até alguma live com ela, inclusive, pra gente falar sobre isso. E aí eu perguntei pra ela, falei assim, Abby, por que você nunca foi no Brasil? Você já foi em tantos países, dar várias palestras. E assim, sabe? Ela falou assim, eu ainda não recebi convites pra ir lá. Mas, cara, pensa... ela era diretora da Planet É muito doido. Porque é uma pessoa que, tipo, não tem como você dizer que ela não tem lugar de fala, né? Ela viu tudo aquilo. E hoje ela tem 8 filhos. Ela ficou tão... Ela saiu da Planet Parenthood e ela começou a ter um filho. Eu acho que talvez tenha sido até uma forma de tentar se redimir, né? Tipo, nossa, meu Deus, eu colaborei pro assassinato de milhares de crianças. Deixa eu fazer algumas aqui para compensar, né? Mas, inclusive, essa pauta de aborto, ela é literalmente conectada com a pauta de ideologia de gênero. Eu comentei sobre isso numa live que eu fiz com a Brasil for Life, aqui esses dias, e eu quero trazer esse ponto de novo para as pessoas, porque sempre que eu falo de aborto, e eu sempre falo dos malefícios que o aborto traz para a mulher, por exemplo, os malefícios físicos, psicológicos, enfim. E sempre aparecem algumas pessoas para me dizerem, mas Duda, se faz tão mal, por que o feminismo defende, né? E a explicação, ela é
ela soa como uma teoria da conspiração, mas as próprias autoras feministas assumem isso nos livros delas. A Judith Butler é uma. Judith Butler não é nenhuma autora por baixo dos panos, não. Ela é muito overrated, sabe? Ela é bem conhecida, as pessoas puxam um saco dela. E, inclusive, eu acho que ela nem tende por mulher, né? Eu acho que ela deve ser um gênero neutro da vida aí, mas enfim. Ai, ela É. não E aí no livro dela, aquele Problemas de Gênero, aquele livro dela, ela fala sobre isso. Não só ela, mas tem várias outras teóricas de gênero que falam sobre isso. Que o que acontece? Por que essa pauta de aborto é tão intrínseca ao feminismo? E por que o movimento LGBT e a ideologia de gênero estão grudadinhos no feminismo? Por causa de papéis de gênero. Papéis de gênero são a chave. É o que conecta tudo isso. Conecta aborto, conecta feminismo, conecta ideologia de gênero, conecta movimento LGBT, conecta tudo. Porque o que acontece? Os papéis de gênero, eles são muito bem claros para qualquer pessoa normal, né? Qualquer pessoa normal, se pegar você e colocar do lado de um homem, vai saber quem é quem é o homem, quem é a mulher. E a principal diferença entre uma mulher e um homem é que, óbvio, ambos são necessários no processo de concepção. Mas apenas a mulher tem a capacidade de carregar o bebê dentro dela, né? Então, apenas a mulher passa pela gravidez. Essa que é a característica principal que diferencia um sexo do outro. Tem outras características, tem cromossomos, tem hormônios, tem tom de voz, tamanho de pulmão, densidade óssea, tamanho da pelvis, tudo isso. Mas a principal, a mais explícita, que não tem como você negar, é que a mulher engravida, né? E a Judith e outras teóricas de gênero e teóricas feministas, elas dizem que isso é uma tirania biológica, né? É uma imposição biológica sobre o corpo da mulher. Então, eu acho que no fundo eu realmente acho. Eu acho que elas são doidas a esse ponto. O que acontece? Você tem um homem que ele participa do processo de conceber uma criança. Mas ele só, entre muitas aspas, só faz aquilo. Depois ele tá livre para seguir o caminho dele. E a mulher não. A mulher carrega o bebê por 9 meses, a mulher amamenta o bebê até sei lá quanto tempo, sabe? Então elas dizem que a natureza tem esse aspecto patriarcal e, de fato, talvez isso seja uma verdade. E isso não é um problema, né? Esse que é o ponto. A estrutura patriarcal, seja ela social ou natural, ela não é um problema. Mas para elas é. Então, qual que é a melhor forma, se você quer desconstruir papéis de gênero para alcançar essa ideia maluca de igualdade de gênero? Qual que é a principal diferença da mulher que você precisa anular? A gravidez? Certo? A gravidez, pronto. Se você oferece para a mulher a oportunidade, né, de ela simplesmente desengravidar, né? Opa! A gente já tá te dando os métodos para você evitar a gravidez. A gente já tem camisinha, a gente já tem contraceptivo, a gente já tem as paradas todas. Se mesmo assim você engravidou, a gente quer mais. A gente quer que você desengravide. A gente quer que você... Duda! Que conexão perfeita entre o aborto Exatamente. E a ideologia. A gente quer que você possa se livrar desse fardo biológico imposto pela natureza. Então a gente vai te dar a ferramenta para, caso você não consiga impedir você matar o teu bebê. E pior, você vai celebrar isso. Isso desvirtua tudo que significa ser mulher. Porque doa a quem doer, tá? Socialmente não, porque óbvio, nós somos animais sociais, nós temos regras, nós vivemos em sociedade. Mas doa a quem doer, biologicamente, a mulher serve para gerar um bebê. É para isso que o corpo da mulher serve. Não importa, mas eu não quero ter filho, dane-se. O seu corpo funciona para isso. Você pode evitar, principalmente hoje em dia, mas não muda o fato de que todo o seu corpo funciona para isso, né? E é a tirania imposta pela natureza. Você tem que desvirtuar isso. Duda, deixa eu fazer um adendo aí, pra gente não perder exatamente esse ponto. Não é só o corpo da mulher, e agora eu vou ser bem cristã aqui, se você me permite, tá? Não é só o corpo da mulher que foi feito para gerar uma criança. A mulher, o espírito da mulher e a alma da mulher também.
A mulher, o propósito maior da mulher, e eu falo isso aqui com categoria, eu não me arrependo nem um pouco, eu acredito 100% nisso que eu vou te falar aqui agora. Mas a mulher, ela tem um propósito nessa terra. Ela tem um propósito nessa terra. E o primeiro, eu tava conversando isso com a Maria hoje, mais cedo. Maria sabe? Sobre. tá aí, Eu tenho inclusive. 2 filhos pequenos. Tá aqui. Essa linda lá agora, ela acabou de comentar. Ô, amiga, você é uma bênção. Tipo assim, eu tava falando com ela mais cedo, né? Ah, amiga, deixei as crianças lá com o pai deles, né? Atualmente eu sou separada, Duda. Só que assim, os meus filhos são a maior bênção da minha vida. Eu jamais diria que eles foram um erro, que o meu casamento foi um erro, sabe? O meu casamento me permitiu, me deu os meus filhos. Eles são tudo neste mundo, eles são o meu legado. E eu vou te falar, eu sou uma pessoa antes de ter eles e eu sou uma pessoa depois deles, sabe? E essa pessoa que eu me tornei depois de ser mãe é 1000 vezes melhor do que a antiga. A mulher tem aquela ânsia, aquela coisa na alma dela. A Bíblia fala disso várias vezes. A Bíblia fala de 2 mulheres especificamente que não conseguiam engravidar. Uma delas se tornou mãe de um dos maiores profetas da Bíblia, que já existiu, sabe? Então, assim, a mulher tem essa ânsia na alma dela, mas ela não sabe. Então, toda essa rebelião das feministas, né, dos transgenders, é uma coisa que vai muito além deste campo intelectual, mas é também muito espiritual, Duda. É uma rebelião que já vai lá de trás, sabe? E é uma luta contra o próprio Deus. Exatamente. Porque nós fomos criadas... mas para elas, qualquer concepção de cristianismo também é patriarcal e machista, né? Então, inclusive, eu vou fazer um adendo em cima disso. Se você chega numa feminista e você fala isso pra ela, pra nós que somos pessoas normais e sadias mentalmente, faz todo sentido. Mas se você chega numa feminista dessas, que claramente não é normal e nem sadia mentalmente, ela vai dizer que dane-se, ela não acredita nisso, etc. Então, tem até uma resposta mais materialista pra isso. A relação mulher-filho tem raízes evolutivas. Já que esse pessoal gosta tanto de falar de naturalismo e de cientificismo e de materialismo e de evolução, possui raízes evolutivas também. Porque você pega um período de surgimento da raça humana. Para que a raça humana permanecesse viva, a mulher precisaria ter esse instinto de proteger a criança, de cuidar daquela criança, de desenvolver afeto para então cuidar daquela criança. Então você tem o âmbito religioso, que algumas pessoas podem querer negar, mas você tem o âmbito evolutivo também. Tudo caminha um do lado do outro. Tá tudo do nosso lado, na verdade. Então, é assim, tudo que eles fazem é só uma distorção gigante de questões espirituais e de questões materiais, de questões físicas do corpo humano mesmo. A relação que a gente faz entre aborto e ideologia de gênero é essa. Por que o feminismo não se importa do aborto ter tantas consequências negativas para a mulher? Porque dane-se, eles querem avançar a agenda de ideologia de gênero. Toda feminista fala sobre igualdade de gênero. E todo teórico de gênero também fala sobre igualdade de gênero. Se a capacidade da mulher de engravidar, se a capacidade da mulher de desenvolver essa relação mãe-bebê é algo tão único da mulher, então é nisso que elas vão focar. Porque enquanto isso persistir, os gêneros nunca vão ser iguais. Sempre vai existir uma diferenciação. Então é nisso que elas focam. É isso que elas querem desvirtuar, que elas querem perverter. Então, tem tanta questão física da mulher poder simplesmente acabar com a gravidez, interromper a gravidez dela, matar o bebê, como também tem a questão psíquica da mulher achar que ela está fazendo o certo ao fazer isso. Dela achar que isso é só uma questão de liberdade sobre o próprio corpo, sabe? Dela achar que isso é uma questão de empoderamento. E dela achar que isso é uma questão de liberdade, sabe? E pior, tem muitas que se acham altruístas fazendo isso. Tem muita gente que defende essas pautas achando que é um baita do altruísta. Não, mas e se ele sofrer quando ele nascer? Porque a mãe não queria, né? Cara, você tá defendendo matar alguém. Isso não é altruísmo. Não tem como você traduzir isso para altruísmo. É psicopático.
É psicopático? Não, essa palavra não existe, né? É psicopata você defender uma coisa dessas. Mas tá tudo intrinsecamente Ô, relacionado. Duda, sim, assim, eu adorei essa conexão que você fez. Adorei. Entre, né, a ideologia de gênero e o aborto. Então, quer dizer que matando, tirando essa característica da mulher de ser mãe, de gerar uma criança, basicamente a mulher teria Ela, um gênero ela neutro, perde a ou essência do gênero que é ser fluido, mulher. ou Se essa é a principal característica de uma ela não é uma mulher, mulher, você então ela subverte é isso. A principal característica de uma mulher como ser humano é a possibilidade de maternidade. Quando você subverte essa perspectiva da maternidade, porque é uma questão de perspectiva também, elas passam a enxergar a maternidade como algo ruim, né? Eu tava vendo, inclusive, eu acho que se vocês correrem nos stories da Ana Campanholo, eu acho que ainda tá lá. Eu acho que ainda dá pra ver. Uma família brasileira, eles já têm 10 filhos. E eles descobriram que estão grávidos de gêmeos, o casal. E eles estão super felizes. E aí um jornal da cidade fez uma matéria sobre o caso. E você entra nos comentários e as pessoas estão bravas. As pessoas estão achando que aquela mãe tá sofrendo. As pessoas já supõem que o marido tá explorando a mãe para fazer filho, né? Eles acham que aquilo ali é algo ruim, porque foi colocado no consciente das pessoas que essa característica intrínseca da mulher, a maternidade, é algo ruim. Eles desconstruíram tudo isso, porque isso diretamente desconstrói o papel de gênero representado pela mulher. Então, é exatamente isso. E é inclusive por causa disso que eu me recuso a entrar nessa onda de pronomes. Respeite meus pronomes. Não. Simples não, assim, não. não. Se a gente permitir e a gente até cooperar com essa manipulação da linguagem, daqui a pouco eles vão estar fazendo o quê? Eles vão estar decidindo onde a gente pode sentar, o que a gente pode comer. Eles já tentam fazer isso, né? Eles já tentam. Eles já tentam decidir todos os aspectos da sua vida. Sim, então assim, eu não vou cooperar com essa perversão da linguagem. Exatamente, tem um ponto final. A gente tem que tratar as coisas pelo que tem um post do Olavo de Carvalho feito no Facebook dele, se eu não me engano, que acabou sendo colocado em algum livro dele. Acho que tá no Diário Filosófico. Salvo engano, tá, gente? Porque são tantos livros do Olavo e é tanto conteúdo que as coisas ficam meio confusas na minha cabeça, às vezes, quando eu vou lembrando de trechos aleatórios. Mas, enfim, eu sei que a Ana cita esse livro, ela cita esse trecho no livro dela, inclusive. Eu não lembro se é do Facebook, se é do Diário Filosófico ou se é daquele Nova Era e Revolução Cultural. Mas, enfim. Que ele fala que essa questão, por exemplo, de pronomes, de respeite meus pronomes, aceite o que eu tô querendo ser, isso é uma ditadura de pensamento. Por que pode parecer exagerado, mas por que isso é uma ditadura de pensamento? Porque essa galera, né, eu sei que nem todo trans é assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nessa pauta, porque disforia de gênero, de fato, é uma condição que existe. É uma doença psicológica, mas ela nem de longe abrange o tanto de pessoas que ela parece abranger hoje em dia, né? Nem de longe. Então, é uma minoria assim, ó. Assim. E aí o que acontece? Vamos supor que vem aqui um trans militante pra cima de mim. Porque o não militante, ele tá na dele, ele tá quieto, ele não tá querendo enfiar nada goela abaixo de ninguém. Então vamos supor que vem um trans militante aqui e fale, seja um homem biológico. E ele fala, eu quero que você me chame de mulher. Ele, grandão, fortão, peludo, com voz de homem, eu quero que você me chame de Júlia. Não vou chamar. Mas ele vai insistir que eu chame. Por que ele vai insistir que eu chame? Porque ele quer ter o controle sobre a minha perspectiva de mundo. Sobre a forma como eu enxergo uma realidade objetiva. Porque a realidade é objetiva. Isso já é um conceito que eles custam a aceitar. Que a realidade é objetiva. Eu estou lendo um livro chamado Teorias Cínicas, que fala justamente sobre isso, né? É um trocadilho com as teorias críticas, que dizem que não existe verdade absoluta. Sim, ela existe. Ela existe. Homens são homens, mulheres são mulheres. Não importa quantas cirurgias você faça, quantos hormônios você tome. Exatamente. 2 mais 2 nunca vai ser 5.
Existe uma realidade objetiva. Quando um militante desses chega em mim e ele exige que eu negue a realidade objetiva que está na minha frente para aceitar uma concepção subjetiva que ele criou dele mesmo na cabeça dele, ele está querendo controlar a forma como eu penso, a forma como eu me comunico e a forma como eu enxergo o mundo. É uma ditadura de pensamento. Então, é por isso que eles dizem, mas não custa nada você mudar umas sílabas. Mas não é esse o ponto. A gente não reclama da dificuldade de falar. Não é isso. A dificuldade de falar é o de menos. Se me pedissem para dizer que o sol é verde, não ia custar para mim, não ia ser custoso dizer que o sol é verde. Mas eu teria que negar a realidade objetiva que está na minha frente para aceitar uma concepção totalmente subjetiva de que o sol pode ser verde se você for daltônico, sei lá, sabe? Mas os daltônicos não querem que a gente negue que as cores são objetivas. Eles reconhecem que aquilo é um problema deles. Eles que têm um problema de visão. Eles que enxergam de uma forma diferente. Um daltônico não vai me pedir para dizer que um pedaço de pano amarelo, na verdade, é azul. Por que um transmilitante vai querer que eu diga que um homem é mulher, né? É justamente porque é uma questão de controle. Quando você quer revolucionar toda a sociedade, porque revolucionar os papéis de gênero é revolucionar a sociedade. É nisso que a sociedade se baseia. É em papéis exercidos por homens e papéis exercidos por mulheres bem separados. Quando você quer desvirtuar isso, quando você quer perverter isso, exatamente. Famílias tradicionais. E quando você quer perverter isso, você perverte a sociedade inteira. Para você conseguir ter esse nível de controle, de você perverter uma sociedade inteira, você precisa controlar o que as pessoas dizem. Você precisa controlar o que as pessoas pensam. E como que eles estão fazendo isso recentemente? Eles estão fazendo com que as pessoas se sintam mal por não entrarem na onda deles. Tadinho, mas isso eles... Exato, na onda de minorias. Isso está virando uma ditadura das minorias. Gente, o tanto de pessoas que realmente enfrentam, por exemplo, um transtorno de distorção de imagem que faça com que você pense que você não tem gênero nenhum, né? Porque isso é um transtorno de distorção de imagem. É um problema psicológico. O número de pessoas que faz parte disso é, tipo, muito menos do que 0,5% da população mundial. Então não dá, ou seja, não dá para ficar usando isso de desculpa para o resto dos barulhentos que cismaram que querem nascer de novo, que querem ser do outro gênero. Entendeu? E aí as pessoas ficam usando o quê? A preferência sexual delas para realizar esta fantasia. Porque você não me respeita, porque você é homofóbico. Não é porque você simplesmente acredita na realidade na frente dos seus olhos. É porque você é transfóbico. Você é uma pessoa horrível. Eles sempre apelam pro emocional, Lili. Se eles não apelarem pro emocional, eles não conseguem avançar. Porque se eles forem apelar para a realidade objetiva, eles não chegam em lugar nenhum. Eles são a negação da realidade. Eles precisam apelar para áreas psíquicas que são totalmente abertas à interpretação. Por exemplo, aquele caso daquela menina que você com certeza deve estar sabendo desse caso. Agora eu esqueci o nome dela, mas o Daily Wire tem falado muito sobre isso. Aquela menina que fez uma mastectomia dupla, achando que ela queria ser um homem. E ela se arrependeu terrivelmente depois que ela fez a cirurgia. E ela está sofrendo de diversas complicações de cicatrização e tudo mais. E ninguém avisou que ela ia passar por esses problemas. Exatamente. Aquilo é uma mutilação. Não que não tem volta. Não tem. E essa menina, nos depoimentos dela, ela disse, ela tinha 16 anos quando ela fez a cirurgia. E os pais dela permitiram. Por que os pais dela permitiram? Porque ela disse que o médico chegou para os pais dela e disse: se você não fizer isso, sua filha vai se matar. Você prefere um filho homem ou uma filha morta? Como é que o pai vai reagir diante disso? Né? Sinceramente, como que o pai reage diante de uma perspectiva dessa? É óbvio que ele vai ficar desesperado. Ele tá correndo o risco do filho se matar, né? Então eles apelam muito para isso. Mas aí, Duda, um parêntese, aí a gente já entra em outro problema, que é até assunto para uma outra live, porque isso daria muita coisa para falar, mas isso aí já entraria num outro problema, né? Que é o do caso das famílias mesmo, como as famílias estão desfuncionais, sabe? Como as famílias estão
cedendo Sim. à pressão do cancelamento, à pressão da guerra cultural, entendeu? Como pai e mãe não têm mais pulso firme, como o pai e a mãe não fazem mais o papel porque deles muitos de deles, casa, de muitos desses casa. pais já cresceram enfiados nessa perspectiva de que a realidade é subjetiva. Muitos desses pais já nasceram tendo essa perspectiva de igualdade de gênero, sabe? Porque é um trabalho que tem sido feito há tantos anos. Aqui no Brasil, há no mínimo uns 60 anos, tá? Nos Estados Unidos há muito mais. Muito mais. E na Europa, mais ainda. Na Europa é desde o surgimento do iluminismo. Desde a Revolução Francesa. É uma coisa muito antiga. Revolução Francesa, que foi assim... Cara, quanto mais eu estudo a Revolução Francesa... Como que deixaram isso acontecer, meu Deus? Sabe? Quanta coisa terrível saiu. E na escola, isso não nos escola, eles falam de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles não falam das 40 mil pessoas decapitadas. Eles pintam a Revolução Francesa na escola como se tivesse sido o melhor acontecimento na humanidade, na história da humanidade. Não foi. Olha, eu quero só te contar uma experiência minha, tá? Bem rapidinho. Um dia, eu e o pai dos meus filhos levamos eles na Target, que é uma varejista enorme, para comprar um brinquedo para Esther, né? Que a Esther ganhou lá um presentinho. E aí, o pai dela, assim, era um prêmio. E ele falou, vamos lá, vamos deixar ela escolher. Eu falei, tá. E a Target tá nessa, ó, de lacração, já tem um tempão, não é de agora, não. E eu já tinha notado que toda vez que a gente ia na Target, eu via pelo menos uns 4, 5, 6 funcionários, tipo assim, ou gays ou lésbicas, né? Sei lá das quantas, a preferência deles, mas que tinha aquela aparência, né? As lésbicas, por exemplo, tinham uma aparência bem... Chega a ser até caricato, né? E aí... E aí, na hora que a gente tava no caixa pra pagar, eu não vi a etiqueta do nome da pessoa. Eu só vi um cabelo curto, e eu tava olhando de lado, assim, pegando as coisas do carrinho, e um peito deste tamanho. Porque elas tomam hormônio, então elas ficam grandes, né? Tipo, gordas, assim, com peito muito grande. E a minha filha, que tem 6 anos de idade também, né? Só viu isso. Viu aquele peitão e enfim, um rosto de mulher. E aí eu falei pra ela assim, oh, ma'am, sabe? Eu chamei ela de madame, assim, de ma'am, que é um jeito respeitoso de chamar alguém. Eu falei, I'm so sorry, que eu meio que esbarrei, assim. Essa mulher me olhou com uma cara de raiva, mas brava. How dare you! Aí o pai dos meus filhos fez assim pra mim, ó, e falou, the name tag. Aí eu olhei assim, a tag dela e tava escrito John. Aí eu olhei, eu falei assim, aí eu olhei pra ele e eu falei, I'm sorry. Eu falei, eu não vi. Aí a mulher olhando pra mim com raiva, fazendo assim, eu falei, I'm sorry. Aí eu falando pro Brandon, I didn't see it. Eu falei, sabe, tipo, eu não vi. Aí a minha filha começa a perguntar em voz alta, what? She is a lady. Criança bem demais. Mulher. Aí eu falei pra minha filha, filha, é sim. E aí a gente foi saindo da loja, tipo assim, debatendo eu e ele, falando, você quer apanhar? O que você quer? Você é pequena? Aí eu falei pra ele assim aqui, ó, this is Florida. Not that bullcrap on me, sabe? Pra cima de mim não, meu anjo. Não foi... Olha o nível que a gente chegou, Duda, como sociedade. Eu tenho que explicar pra minha filha de 6 anos. Aí a minha filha fica lá perguntando, o que foi? What happened? Aí eu tentei explicar. Aí eu falei, filha, aquilo era uma mulher que se veste como homem e que quer ser chamada de homem. É minha filha, why? Aí eu falei, boa pergunta, né, filha? Why? Por quê? Por quê, né? Why? Eu sou mineira, né? Aí eu fui explicando pra ela. Mas assim, Duda, a gente chegou neste ponto que a gente precisa explicar pros nossos filhos por que a grama não é verde. Exatamente. É muito triste. É muito triste porque essa questão da Target, cara, é tão absurdo. Você entrar numa loja e você ter artigos LGBT pra criança. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele tava numa loja de cachorro.
E tinha uns brinquedinhos LGBT pra cachorro. O que é isso? Sabe? Tá, E o tá problema, loucura, o tá virando problema uma dessas parada muito pessoas, desses bizarra. militantes, é sempre bom deixar claro os militantes, né? Porque, pô, tem trocentos homossexuais aí que não tem nada a ver com isso, sabe? Mas Não tem nada a ver, não tá nenhum dos meus melhores amigos sim, é gay, Duda. Não se sente exatamente. representado por essa Então é classe que sempre tá bom a gente deixar aí. claro que o problema é o militante. E esses militantes, eles transformam a própria sexualidade em tudo na vida deles. Você entra no quarto deles, vai ter bandeira da sexualidade deles pendurada na parede, sabe? Então, assim, eles transformam esse aspecto em tudo da vida deles. Tipo, a personalidade deles é ser trans. Eles não são pessoas legais, eles não são pessoas criativas, eles não Você são não tem nada inteligentes, eles além são disso na trans. sua Pronto, vida. acabou. É a personalidade deles. É absurdo. E eu, sinceramente, muitas vezes eu fico pensando, eu olho para alguns desses adolescentes, assim, e eu penso, não tem como a gente culpar esse adolescente. Porque é óbvio que ele tá sendo um pé no saco, ele tá enchendo o saco de todo mundo, e ele tá querendo que quem não pensa igual ele seja preso, mas ele nasceu achando que isso é o certo. Porque provavelmente ou ele vem de uma família Ele foi instável pra doutrinado. caramba, que não deu nenhum tipo de base pra ele, ou ele vem de uma família de militantes, que é muito comum também. Agora nos Estados Unidos tem Doutrinado, né? o respeite minha criança trans, né? Então, assim, são pais que olham para uma criança de 2 anos, pais narcisistas, que não aguentam não ser o centro das atenções e querem posar de o papai super legal que aceita a criança esquisitona. Né? Aceita a criança diferente. Olha como eu sou um pai incrível. O meu filho é diferente, mas eu aceito ele. São pais narcisistas que taxam as próprias crianças de trans para receber apoio midiático. E como é que você acha que uma criança dessas vai crescer? Primeiro que não vai durar muito tempo, porque eu sinceramente acho que antes dos 25 se mata, tá? É horrível dizer isso, mas é o que acontece. E como é que essa criança vai crescer, né? É óbvio que ela vai crescer levantando essa bandeira. Tem como você culpar? É uma lavagem cerebral, cara. É muito sério. Você vê as músicas, as marcas de roupa, os filmes. Pô, lançou agora aquele Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Spider-Man and the Spider-Verse. Eu sou muito fã do primeiro filme. Eu acho que o segundo é o Across the Spider-Verse. E eu sou muito fã do primeiro filme. No segundo, eu não vou assistir no cinema. Eu vou fazer questão de piratear esse filme. Porque no trailer mostra bem assim escrito na porta do quarto da Gwen Stacy: proteja crianças trans. E do lado um pôster do punho cerrado escrito Black Lives Matter. Gente, é um filme infanto-juvenil. E sabe, todo mundo sempre ficou falando de mensagens subliminares. Tá aí. Qualquer canto da tela que a criança, o adolescente, o jovem adulto pare para olhar agora, ele vai estar tendo contato com alguma merda de militância LGBT, com alguma merda de militância feminista, não tem para onde fugir. Então, se você é um adolescente instável, exatamente. Guerra cultural, né, Duda? Se você é um adolescente instável, e a maioria é, porque a adolescência é isso, a adolescência é instabilidade. Se você for um pouquinho mais instável que outro, e se você não tiver uma base familiar boa, você se perde completamente, sabe? Você simplesmente cai num buraco que depois para você sair daquilo, se você consegue sair, leva anos. Porque aí nos Estados Unidos, inclusive, eu sei que a maioria das universidades você tem que morar no campus, né? Cara, os campus universitários, gente. Aqui no Brasil, as pessoas reclamam dos campos universitários, das federais, mas pelo menos você pode voltar para sua casa depois. Nas universidades gringas, você mora lá. Você divide quarto com essa gente, sabe? Inclusive, eu vi que parece que tem uma galera de uma universidade americana aí que vai me faltar o nome. Eles estão simplesmente... É uma galera do Black Lives Matter que estão pedindo dormitórios separados para negros. Até, tipo, 50 anos atrás, isso seria racismo. Eles
vão querer o contrário, né? Quando a gente está na escola, quando a gente está na escola estudando sobre Nelson Mandela e Martin Luther King, principalmente o Martin Luther King, né? Tem sempre aquela imagem do bebedouro, que tinha um bebedouro para brancos e um bebedouro para negros. E todo mundo olha e fica, ai meu Deus, que horror, né? Como assim o mundo era desse jeito? E hoje em dia a militância dessa galera chegou num nível que a militância do movimento negro está pedindo dormitórios exclusivos. Tal qual na época do apartheid, né? Então, é realmente uma lavagem cerebral feita nessas pessoas. Feita por quem? Pelo governo, pelas escolas, pelas grandes marcas, pelos metacapitalistas. E o pior, eles acham que eles são oprimidos. Eles acham que eles são um grupinho revolucionário, né? Eles não são. Ah, é porque eu estou quebrando o sistema. Não, você não tá. O sistema tá ao teu favor. O sistema faz lei para te beneficiar. O sistema te dá cota. O sistema te dá preferência em todas as áreas. As universidades te dão bolsa, sabe? As marcas fazem propaganda sobre você. Isso é que é pior do que o caso da Bud Light, aí nos Estados Unidos. A marca de cerveja com o Dylan Mulvaney, sabe? Gente, como que eles querem posar de oprimidos e que estão encarando o sistema? Se os sistemas são eles. Aquilo ali foi um tiro no pé, né? Foi, mas por que tem sido? Porque chegou no ponto que tá ficando tão absurdo que as pessoas estão pensando, não, cara, peraí, né? Eu sigo uma gringa, que agora eu também não vou lembrar o nome dela. Ela é lésbica e ela tem uma aparência bem masculinizada, mas ela é republicana. E ela fez um vídeo esses dias falando, tipo, militância... Não, o cabelo bem Joãozinho. E ela fez um vídeo esses dias que ela falava assim, o movimento LGBT antigamente, não, a gente quer poder se casar. Aí, não, beleza, tudo bem, você pode se casar. Legal, se casa aí. Aí depois de um tempo, não, eu sou adulto e eu quero poder tomar hormônio. Ok, pode não te fazer muito bem, mas você é adulto, toma aí. Hoje em dia, eu quero fazer cirurgia na minha criança, sabe? Então, a coisa escalou num nível que você vê que, pô, não tem problema. Quer se casar, casa. Né? Vai parar quer se casar, casa, tá tranquilo. Quer ser trans? Você é adulto, seja. Entra também naquela questão da liberdade individual. Tudo bem que é um problema psiquiátrico, e de fato é, porque aquele DMC-5, aquele livro de psiquiatria que as universidades de psiquiatria dos Estados Unidos usam, o DMC-5, ele de fato reconhece a disforia de gênero, é o mais recente que tem, e ele reconhece a disforia de gênero como um transtorno psicológico. Então tudo bem, mas você é adulto, você faz o que você quiser. Ninguém vai se meter. Só que aí chegou no ponto que eles estão querendo forçar as pessoas a falarem de outro jeito. Eles estão querendo botar criança em mesa de cirurgia. Eles estão querendo obrigar os professores a tratarem aquelas crianças de uma forma totalmente diferente, sabe? E essa história de você não reconhecer as diferenças entre meninos e meninas é justamente o que faz com que tantas crianças estejam desenvolvendo tanta depressão, por exemplo. Porque é o que você é. Você é uma mulher e ponto. É a mesma galera do amor próprio, sabe? E olha como isso é incoerente. Não, você tem que se aceitar do jeito que você é. Se você é trans, se enche de cirurgia, toma um monte de hormônio falso, potencialmente cancerígeno, altera todos os teus documentos, radicaliza a tua aparência, porque você se ama do jeito que você é. Isso é exatamente o oposto de se amar do jeito que você é. Isso é destruir totalmente quem você é. Você é por exemplo, no caso do homem trans, não, você não é homem, você é uma mulher. Você nasceu uma mulher. Ao invés de você simplesmente se mudar inteirinho, radicalmente se mutilar, tomar hormônios que vão te dar câncer no futuro, por que você simplesmente não faz uma terapia e aprende a se amar do jeito que você é de fato? Aceitar a mulher que você é, que você nasceu pra ser, né? Fazer cirurgias e mutilar o seu corpo inteiro e se entupir de remédio pra mudar a sua voz, mudar a sua aparência, isso não é se amar, isso é o oposto de se amar. Isso é se odiar tanto a ponto de se esconder. E assim, agora tá chegando num ponto que, se a gente fizer uma reflexão um pouco mais profunda, a gente sair da superficialidade, né, dos pensamentos imediatos
E se a gente mergulhar e parar e pensar com profundidade nessa situação, nessa problematização da sociedade hoje, a gente vai começar a fazer outras perguntas, outros questionamentos do seguinte, como o seguinte, né? Por exemplo, se eu, que nasci mulher, acho que eu posso ser homem, uma pessoa, porque eu me enxergo como um homem, ou porque eu quero ser homem, uma pessoa que não aceitando a realidade dela, presa na quarta camada da personalidade, que o professor Olavo fala, com transtornos mentais, psicológicos, o que for, dizer que o sonho dessa pessoa era ser um ursinho carinhoso e ela começar a agir que nem urso. E ela ir morar na floresta. Aqui perto de onde eu moro tem os Black Bears da Flórida. Do lado da minha casa aqui. A gente não pode deixar lixo na rua à noite que os ursos vêm e tal. E essa pessoa vai pra floresta e começa a querer viver como um urso. Mas essa pessoa é humana. Essa pessoa não é um urso. Isso já existe. Nunca será um urso. Então, o meu ponto era esse. Isso pra gente soa como um absurdo. Mas este absurdo já está acontecendo na nossa sociedade. E aí, lá atrás, na época que as nossas avós eram... Quer dizer, eu sou bem mais velha que você, eu tenho 35 anos, mas a sua avó não, mas a sua bisavó, a minha avó. Tipo assim, elas já achavam, elas não conseguiam conceber essa ideia de um homem se tornar uma mulher. E olha, eu tenho um tio-avô, eu tinha, né? Ele faleceu, mas ele era homossexual. E ele era homossexual e assim, já teve vários problemas na minha família por causa disso. Ele era irmão da minha avó. O meu avô não aceitava isso de jeito nenhum. E ele, em um determinado momento, ele ficou doente. Ele pegou uma doença. E aquilo causou um fuzuê danado, isso lá atrás. E olha que ele se portava como homem. Ele era um advogado, entendeu? Mas a família não aceitava a orientação sexual dele. E assim, chegou num ponto que agora, né, o problema não é e a gente tem que deixar isso muito claro aqui, né? O problema não é a orientação sexual da pessoa. O problema não é a pessoa amar alguém do mesmo sexo. O problema agora chegou na pessoa cismar e querer que os outros reconheçam ela, inclusive, como algo que ela não é. Piora, tá? Porque tem uma outra feminista, qual que é o nome dela? Será que é a Shulamit? Eu não lembro. Eu acho que é a Shulamit Firestone. Que ela fala, eu salvo engano, tá, gente? Pode ser que não seja. Ela fala de uma coisa chamada heterossexualidade compulsória. Ela vai contra toda a natureza humana e ela diz que o conceito de heterossexualidade humano é socialmente construído. E que os seres humanos não são hétero, assim. Que a heterossexualidade ela é compulsória, ela diz na maioria dos casos. Então, meu filhinho de 4 anos que já tá apaixonadinho por construção social das menininhas, sim, isso é socialmente exatamente construído. Então, e elas batem nessa tecla justamente para quê? Para perverter a natureza humana, né? Porque é da natureza humana. Você precisa reproduzir, você precisa perpetuar a espécie. Você não vê cachorro gay, sabe? Mas tudo bem, eles não são animais sociais, nós somos. Então, existem pessoas que por algum motivo que a gente não pode dizer, né, que pode ser algum tipo de transtorno, porque senão é homofobia. Mas por algum motivo antinatural, tem atração por alguém do mesmo sexo? Ok, nós somos animais sociais e nós respeitamos isso. Isso é ok, sabe? Isso é totalmente ok. Porque nós somos sociáveis. Nós não vamos tacar pedra na pessoa. Se você faz isso, você está cometendo crime, vai preso, né? Então, a gente não vai sair tacando pedra. A questão não é essa. A questão é que essa militância, é isso que você falou, ela chegou num ponto, pesquisem na internet depois, os quadrúpedes, pessoas que se identificam como quadrúpedes. É um grupo
gigante de pessoas. Pesquisa no TikTok, especificamente no TikTok. Tem muito. Eles usam máscarazinhas de cachorro, de gato, e eles dão, por exemplo, tem tutorial na internet deles ensinando a você andar como um bicho quadrúpede. Eles fazem tipo um treininho, sabe? Tipo, eles colocam umas barreiras baixinhas, um pouco mais alta, bem mais alta, pra você aprender a pular que nem bicho. E eles são assim, sabe? Aquele documentário What is a Woman, do Matt Walsh, tem uma mulher que ela tá crente que ela se comunica com lobos. E existe uma coisa que se chama a comunidade furry também. São pessoas que se vestem de bichos humanoides. E eles consomem pornografia com esses bichos humanoides. Sabe? É bizarro. A gente acha que é absurdo porque não é muito noticiado na mídia. Porque ainda é uma coisa um pouco intragável para a maioria das pessoas. Mas daqui uns 15 anos não vai mais ser. Não vai ser, exato. E é por isso que a gente tem que começar a fazer começando agora. Eles têm paciência, sabe? Eles sabem esperar. O transgenderismo, até 20 anos atrás, não era difundido na sociedade como ele é hoje. Você não via isso. Era raro os casos. Hoje em dia, cada esquina que você vira tem um. Eles entendem o processo. Eles sabem respeitar esse processo. Então, há 20 anos atrás, o transgenderismo não era comum. Há 70 anos atrás, o homossexualismo não era comum. Hoje, o transespecismo não é comum. Daqui uns 20 anos vai ser. Vocês se preparem. Quando eu tiver com uns 30 anos, isso vai estar comum se a gente não fizer alguma coisa para barrar. Olha aqui, ó, a Lu. Oi, Lu. A Lu acabou de falar aqui. Minha filha de 10 anos tem uma furry na classe dela. Sim. E a Lu é lá da região de Boston, né, Lu? Não, Filadélfia. Mas é verdade. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu comentei, né, que eu tava nessa rodinha desses emos, né? E tinha uma galera que era também meio otaku, meio louca de anime e tudo mais. E eu acabei conhecendo algumas pessoas que realmente eram assim. Hoje em dia, aqui em Santos, né? Eu moro na Praia Grande. Em Santos tem um encontro de furry. Tem um restaurante que vai a galera assim fantasiada, eles latem, gente, eles latem. Alguns realmente só levam como se fosse uma fantasia bonitinha. Tô fantasiado de bicho aqui, sabe? Mas, cara, existe pornografia feita pra essa galera, sabe? Existe. Eu não recomendo vocês pesquisarem, né? Óbvio que eu não vou recomendar pesquisar, mas quem já viu, viu. É bizarro, sabe? E eles realmente consomem esse conteúdo. Então, são coisas que, se você desvinculou a raça humana dos papéis de gênero, então por que você vai se ater a papéis de espécie mesmo, né? Se não existe mais distinção entre homem e mulher, por que vai existir distinção entre humano e cachorro? Já tem gente se casando com bicho, né? Então, assim, é muito louco. Ô, Duda, ontem eu fiz uma live com o Faca, o Otávio Facuri. E a live foi sobre o globalismo. E assim, o Faca deu uma aula, foi fenomenal. E a gente estava falando exatamente sobre como os metacapitalistas, né, as famílias do nicho, da panelinha do globalismo mesmo, injetam dinheiro nessas ideologias progressistas para desestabilizar a sociedade e essa galera ganhar mais e mais e mais poder, lucrar, poder. E você cria uma sociedade de pessoas malucas, de pessoas instáveis mentalmente. Sim. Eu tava vendo. E você vai ver se lá na Rússia tem essa palhaçada. Porque quem comanda lá é o eixo russo-chinês. Não é assim. Pelo menos isso eles não têm. Não, nada disso. Mas esses dias eu tava fazendo uns conteúdos sobre o Klaus Schwab, sabe? E eu fiz um vídeo. Eu achei um absurdo aquela história do Tarcísio dizendo que foi uma honra receber ele. Achei aquilo ali de péssimo tom. Mas, enfim. O Klaus Schwab é o dono do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, cara, financia pesquisas de gênero, financia transição de gênero em criança,
financia clínica de aborto, sabe? Eles financiam tudo isso. O que acontece? E essa galera, esses Klaus Schwabs da vida, eles são muito relacionados com agentes do governo. Óbvio, eles vêm para cá para se encontrar com chefes de Estado. Eles são bem relacionados com... Sim, e com Deep eles são bem né, relacionados com políticos dos próprios países. O Klaus Schwab, eu acho que ele é francês, né? E o que acontece? São caras que eles financiam pesquisas que eles vão usar como base para justificar medidas jurídicas, certo? Ele vai lá, ele financia uma pesquisa sobre disforia de gênero em crianças. Ele manipula aquele resultado daquela pesquisa com uma amostragem ridícula, com uma metodologia ridícula, e ele pega uma pesquisa dizendo que um monte de criança aí é transgênero e que isso existe. Ele leva isso com os militantes dele para uma corte e a corte aprova a cirurgia de transição em menor de idade. Simples. Então são metacapitalistas fazendo propaganda, financiando pesquisas para viabilizar que esses absurdos se tornem jurídicos, se tornem leis. E a partir do momento em que uma coisa se torna lei, com o passar do tempo ela se torna parte da cultura daquele país, né? Aqui no Brasil, a gente tem trocentas leis que ditam a nossa cultura, a forma como a gente se comporta como sociedade, né? Por exemplo, eu cinto no trânsito, né? Eu acho um absurdo o drama que eles fazem em cima do cinto em adulto no trânsito, mas as pessoas já ficam em choque. Não, porque senão vão me multar e não sei o que, não sei o que lá. Então vira automático. As pessoas entram no carro e colocam o cinto. Pode estar aí na esquina. Pode estar a 20 por hora. Vai pôr o cinto. Por quê? Porque é lei há tanto tempo que mistura no nosso consciente. É só um exemplo aí do cinto de segurança. Se isso acontece com o cinto de segurança, por que isso não vai acontecer com aborto, por exemplo? Como já aconteceu nos Estados Unidos. É lei há tanto tempo que você pode abortar por qualquer motivo, que a mentalidade abortiva é algo comum, é algo aceito. Porque é lei há muito tempo. Porque, infelizmente, as pessoas, elas usam a lei. Porque eu não sou uma legalista. Eu não sou nenhuma legalista. Eu sei que tem muita lei estúpida por aí. A escravidão também constava na lei na época em que ela existia. Então a gente não pode ser legalista de pensar que só porque uns deputados votaram, aquilo ali é um bem absoluto. Não é. Mas a questão do aborto, por exemplo, está na lei há tanto tempo que é legal fazer, que as pessoas realmente acham que é ok. Então, o que acontece? Eles usam essa questão jurídica para moldar o pensamento das pessoas, porque o que é lei e o que não é, acaba entrando de frente com o que é moral e o que não é. Muita gente, a galera mais massa de manobra, sabe? As massas mesmo. A maioria da população pensa, se não tá na lei, não é legal. Se tá na lei, é legal. É moral. Só que muitas vezes isso é uma falsa relação. O seu trabalho... É por isso que o seu trabalho é tão importante. É por isso, é exatamente Nem tudo por isso que tá na lei é moral, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Nem tudo que tá na lei é moral. Por exemplo, a PL 2630. Se ela passar, ela se torna lei. Ela passa a ser moral só porque ela virou lei? Não, mas é lei. E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão achar que ela é correta. Porque passou muito tempo sendo lei. Então essa que é a estratégia. Essa que é a relação desses metacapitalistas com as ONGs, com os artistas, com as marcas e com o governo. Entendeu? Então tá tudo sendo trabalhado em conjunto. Você viu, por exemplo, o Sam Smith, né? O que aquele cara virou? Aquilo ali é pura propaganda. Ele não é... Ninguém é assim entre quatro paredes. Ninguém é assim tranquilo dentro de casa. Aquilo ali é pura propaganda. E aí o que acontece? Aquela imagem vai se normalizando, porque assim, ele é um cara que recebeu trocentos prêmios de melhor cantor. Aí agora ele disse que ele já não se identifica mais como homem. Ele vai devolver os prêmios? Não, ele não vai. Mas enfim. E aí ele fica ali ganhando uma atenção midiática muito grande, recebendo prêmios da indústria da música. E as pessoas vão olhando para aquilo, para aquele clipe do Unholy, né?
aquela música dele, e elas pensam, nossa, tá recebendo um monte de prêmio, nossa, tá nas mais ouvidas, nossa, os críticos estão elogiando, vamos ver o que é, deve ser super legal. E aí o clipe é um cara de meia calça e espartilho rebolando numa música sobre um cara que trai a esposa. Com aspectos satânicos, né? Isso molda o subconsciente das pessoas. E quando você vai ver, tá todo mundo aceitando esse tipo de pauta, principalmente o jovem. E pior, o jovem acha que tá revolucionando alguma coisa. Os milionários estão do teu lado. Todas as grandes empresas estão do teu lado. Toda a indústria está do teu lado. O governo está do teu lado. Você não é revolucionário coisíssima nenhuma. Você é uma engrenagem de um sistema globalista ferrado. Sabe? É muito triste ver o tanto que esse povo se engana e depois termina com aquela estatística triste do as taxas de suicídio são muito altas entre transexuais. Por que será, né? Será que é porque eles estão ouvindo o mundo inteiro dizendo para eles se mutilarem e viverem à base de remédio, de hormônio e mudarem totalmente quem eles nasceram para aí sim eles poderem ser quem eles são? Será que é por isso, né? Então, assim, é muito triste. O resultado final de tudo isso é essa estatística. Gente se matando, adolescente se matando. Só que eles vão dizer que eles estão se matando porque a gente não aceitou. E aí a gente vira o vilão. Não é porque eles entraram na cabeça daquela criança e fizeram ela achar que ela era o oposto do que ela realmente é. É porque a gente não quis aceitar. Onde já se viu você não negar a realidade para fazer alguém feliz, né? E aí as pessoas começam a pensar, pô, então deixa eu respeitar aqui essa pessoa que quer ser chamada de eludelo, né? Porque vai que ela se mata. E aí quando você vai ver, tá todo mundo entrando nessa onda por medo de ferir os sentimentos de uma parcela minúscula de pessoas que têm um desequilíbrio mental, que precisam de ajuda. Ser cancelado. Essas pessoas precisam de terapia, né? Sabe? Elas não precisam de uma cirurgia, elas precisam de terapia. Elas precisam de alguém, entendeu? Que vire para elas e fale, não, você não precisa mutilar o teu corpo inteiro. Você só precisa aprender a aceitar quem você é e ser feliz com isso. Que é o normal, né? Que é o saudável. E te falar, alguém para falar assim, ó, você foi doutrinado, cara. Você foi doutrinado. Deixa eu te falar aqui, ó, tem outra forma de você para você enxergar o mundo, tem outro espectro, né? Que tenta olhar deste viés aqui. Então, é por isso que eu falei e que eu volto a repetir. O seu trabalho é muito importante, Duda. É um trabalho de conscientização e se assim, você escolheu, parabéns pelo seu dedo aí, você escolheu um vespeiro para mexer. Você escolheu um vespeiro com muito vitimismo, com muita gritaria, muito barulho. Então tem que ter muita coragem para fazer isso. E assim, eu te admiro e ofereço aqui qualquer tipo de ajuda que um dia você precisar. Por quê? Porque eu entendi de Deus mesmo, sabe? Que a gente está vivendo um momento que os soldados precisam se levantar. Isso é uma guerra cultural, Duda. Sim. É uma guerra cultural. Só que não é uma guerra de uma fronte, sabe? Tem várias. Muitas. E a gente precisa de pessoas em todos esses espaços, né? Que é o que o professor Olavo falava. Cada espacinho de cada luta. A gente já tem uma militância de direita se organizando na luta antirracista, por exemplo. Que foi uma luta que a esquerda monopolizou para si. E aí hoje eles estão pedindo quartos exclusivos para negros, dizendo que isso é lutar contra o racismo. Aqui no Brasil, a gente tem a G, que eu gravo lá com o Marco Antônio e a Geisiane. A gente tem a Tati, por exemplo. Elas, inclusive, acabaram de lançar um livro juntas. Então, graças a Deus... As duas, elas são maravilhosas. Então, graças a Deus, a gente está se organizando. A gente tem a frente que está combatendo o feminismo. A gente tem a frente que está combatendo o aborto. A frente que está combatendo a ideologia de gênero. Com o tempo, a gente vai se organizando, sabe? No Brasil, tudo tende a ser um pouquinho mais devagar, né? Mas com o tempo, a gente vai se organizando. Amém, Duda. Assim, eu acho que a gente já bateu o nosso tempo aqui e eu não vou mais tomar o seu tempo, a live tá grande, mas eu queria te agradecer por você ter eu que agradeço para mim. Obrigada.
Eu tava precisando de alguém para discutir essa pauta e, assim, caiu como uma luva. Parabéns, assim, e boa sorte nessa sua missão. Mas obrigada de verdade, Lilia. Fiquei muito feliz do convite, de verdade. Eu já falei pra você, né? O feedback que eu recebi de você foi ótimo. Todo mundo falou muito bem de você. Você realmente. E agora que eu falei aqui com Ah, você, bati esse papo, realmente você é uma querida. Fiquei muito feliz com o convite. E assim, quando você quiser marcar outra, é só me chamar que a gente marca outra, a gente faz de outros temas, enfim. com certeza. Sim, com certeza, Duda, a recíproca é verdadeira. Eu tiro esse passaporte Beleza, e e se vem um dia acontecer passear. alguma coisa, eu pego minhas malas e me escondo na sua casa. Pronto, ó. Já tem uma galera aqui. Ótimo, ótimo. Tchau, Duda. Tchau, gente. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Foi maravilhoso ter a companhia de vocês aqui. Eu valorizo muito cada pessoa que para uma hora para me ouvir. Valeu mesmo. Boa Deus noite, gente. abençoe vocês. Boa Obrigada a todo noite. mundo. Tchau, tchau.